Olá, bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou Lucas Galvão de Brito e vamos responder agora algumas perguntas dos alunos sobre o tema regra matriz de incidência tributária. Para nos brindar com suas boas perguntas, estão aqui a Maria, a Isabela e o João Antônio. Passamos então à primeira dessas perguntas, que será feita pela Maria. Eu gostaria de saber qual que é a diferença entre a regra matriz e a hipótese de incidência. Com o avanço dos estudos no direito tributário, passou-se a indagar muito mais sobre a causa de pagar o tributo e, portanto, sobre a hipótese de incidência tributária. E logo surgiram livros como aquele de Amílcar Araújo Falcão, grande clássico, O Fato Gerador da Obrigação Tributária. Livros como o de Dino Yarak, El Hecho Imponible, O Fato Imponível, que é como se chama em língua espanhola o fato gerador da obrigação tributária. Livros como de Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência Tributária. Todos eles tentavam estudar o direito tributário a partir das causas de pagar um tributo. E ao fazer isso, o que se observa é que surgiu uma escola que o professor Alfredo Augusto Becker veio chamar depois de escola de glorificação do fato gerador. Passaram a estudar tudo do direito tributário analisando somente as causas. A regra matriz de incidência tributária se insere no momento posterior dos estudos tributários, em que passou-se a examinar de modo mais integrado a relação da hipótese, que é o termo antecedente da norma jurídica tributária, com o consequente, que é a relação jurídica tributária, ou como o código chama, obrigação principal. Então passou-se a examinar, Maria, com a regra matriz de incidência tributária, a norma jurídica tributária completa. Não apenas a causa de pagar o tributo, mas a própria relação de pagar o tributo. E ver que tipo de implicação está entre uma e outra. E que tipo de relações acontecem na maneira de quantificar o tributo, por exemplo, com o fato gerador, por meio do binômio que ficou conhecido, binômio constitucional da base de cálculo e fato gerador. O que diferencia, professor, a obrigação principal das acessórias? Como surge a relação jurídica de obrigação acessória e qual a consequência do seu descumprimento? Essa obrigação consistente na obrigação de pagar o tributo, ela vai se diferenciar das obrigações acessórias, que também são previstas no artigo 113 do Código Tributário Nacional, pela sua causa. Enquanto que na obrigação principal, o meu objeto é pagar o tributo, e a minha causa é a prática do fato gerador da obrigação tributária, a prática da hipótese de incidência tributária, o registro de um fato jurídico tributário, na obrigação acessória, eu devo realizar ou deixar de fazer uma determinada ação. Então veja que o meu objeto já não era um pagar uma determinada quantia na obrigação acessória, mas fazer ou deixar de fazer alguma coisa, em função de um auxílio que eu devo para a administração fiscal. Então, as obrigações acessórias colocam esses deveres de fazer ou de omitir determinadas coisas, determinadas ações, de mostrar livros, por exemplo, eles são feitos ainda que não tenha tributo a recolher. E justamente porque eles têm essa característica de serem exigidos ainda quando não se tem tributo a recolher, é que até não muito tempo atrás se exigia, e o João Antônio deve lembrar bem disso, que o sujeito fizesse uma declaração de isento, ainda quando não tivesse R$1 para recolher de imposto sobre a renda. Se não fizesse isso, tinha uma multa que tinha que pagar lá nos Correios para regularizar a situação com a Receita Federal e ter reativado o seu CPF. Mas veja que interessante. Será que dá para chamar isso, como faz o Código de Obrigação Acessória? É, no mínimo, estranho diante do que nós aprendemos em teoria das obrigações. Isso porque nós aprendemos, em teoria das obrigações, ao ver os conceitos de direito privado, que toda obrigação acessória acompanha uma principal. De sorte que, se a obrigação principal, por algum motivo, deixa de existir, as obrigações acessórias também. No direito tributário, nós temos essa curiosa situação, em que o sujeito, sem jamais se obrigar a pagar um tributo, ainda assim tem de cumprir uma obrigação acessória. É por isso que o professor Paulo de Barros Carvalho sugere, e eu acho que muito apropriadamente, que nós mudemos essa nomenclatura. E no lugar de trabalhar com obrigações acessórias, que induz a esse erro, chamemos de deveres instrumentais. Mas a sua pergunta, Isabela, fazia referência também a situações em que há descumprimento dessas obrigações acessórias. E o parágrafo 3º tem uma das redações mais polêmicas do artigo 113 e de todo o Código Tributário Nacional.
ele diz que as obrigações acessórias pelo seu descumprimento passam a ser obrigações principais. Não tem como um descumprimento de uma obrigação legal virar a obrigação tributária principal. Porque se nós lembrarmos, a obrigação principal é aquela decorrente de pagar o tributo. E tributo, está lá no artigo 3º do CTN, não pode decorrer de sanção de ato ilícito. Se a obrigação acessória é descumprida, praticou-se um ilícito. Então, ela não pode virar uma obrigação principal no sentido de ser tributária. Como que nós podemos interpretar, então, esse parágrafo 3º? Nós podemos interpretar esse parágrafo 3º da seguinte maneira. Quando descumprida uma obrigação acessória, então, ela vai dar ensejo a uma obrigação de pagar uma quantia. Mas esse pagar uma quantia já não é tributo, mas multa. Então, elas se resolvem por meio de multas. Ou por meio da combinação de outros tipos de obrigações acessórias que são vistas como sanções. Às vezes, há regimes especiais de apuração que se colocam sujeitos que não cumprem adequadamente as obrigações acessórias. E se coloca um regime mais gravoso. E aí ele passa a ter de, por exemplo, entregar a declaração que ele fazia anualmente de um modo trimestral. Ou algum outro acompanhamento mais próximo do fisco. Mas veja que, em todos os casos, o descumprimento de uma obrigação acessória dá ensejo a uma sanção. Essa sanção que pode ser uma multa ou um regime especial mais gravoso. Essa é a maneira como se resolve o descumprimento das obrigações acessórias no nosso direito brasileiro, como ele está hoje. Cada tributo tem uma regra matriz tributária? Se nós formos olhar para a própria Constituição, a Constituição foi dando uma espécie de arquétipo das competências. Ela mostrou que cabe à União instituir imposto sobre a renda. E mais do que isso, ela falou que o imposto sobre a renda ele tem que atender aos princípios da universalidade e generalidade. Ela foi dando recomendações de como deveria ser produzida a norma pela União que institui o imposto sobre a renda. Então, se pararmos para pensar, cada tributo poderia ser explicado também por meio da fórmula da regra matriz de incidência tributária. E eu quero chamar a atenção que existem alguns tributos, por assim dizer, complexos. Por exemplo, o ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Veja que o ICMS, esse Szinho, ele não existia na formulação original, que era só Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICM. Mas na Constituição de 88 ele ganhou um S. E esse S é para falar da incidência do tributo no caso de serviços. Mas aí você pode me fazer a pergunta. O município já não tem a competência para tributar imposto sobre serviços? E é verdade, mas ele pode tributar, o município, os serviços, desde que não sejam os serviços compreendidos na competência dos estados, que são o transporte interestadual e intermunicipal e os serviços de telecomunicação. Esses serviços, eles caíram na competência dos estados. Além disso, há uma outra maneira de fazer o ICMS incidir, que é o ICMS na importação. Então vejam só, na verdade, com a mesma sigla, eu estou falando de 3 tributos com regras matrizes diferentes. O critério material de cada um é diferente. Prestar serviço de telecomunicação é diferente de circular mercadoria, que é diferente de importar uma mercadoria. Então veja que, às vezes, a Constituição termina nos enganando com essa distribuição de competências. E ali onde nós acreditamos que há um tributo, as regras matrizes podem nos ajudar a mostrar que são 3 bem diferentes. Qual a diferença entre a hipótese de incidência e o fato gerador? A diferença entre hipótese de incidência e fato gerador é, na verdade, uma desambiguação. Isso porque a expressão fato gerador que aparece no nosso Código Tributário, que aparece na nossa Constituição, que aparece em várias legislações tributárias, é uma expressão ambígua. Ora, ela vai se referir a uma previsão abstrata. Por exemplo, o fato gerador do imposto sobre a renda é oferir renda. Ora, ela vai falar de uma situação já materializada, quando ela diz, os fatos geradores pretéritos não serão objeto da lei nova. Mas quando fala os fatos geradores pretéritos, não está mais falando de uma hipótese, de coisas que podem acontecer. Está falando de coisas que já aconteceram e que ficaram registradas. Justamente porque essa expressão fato gerador pode indicar tanto esse conceito abstrato como esse conceito da coisa já realizada, ela é ambígua. E como sugestão para evitar essa ambiguidade e dar mais clareza no nosso discurso,
é possível utilizar a expressão hipótese tributária ou hipótese de incidência tributária para falar dessa previsão genérica e a expressão fato jurídico tributário para falar dessa expressão quando o fato gerador se refere a um acontecimento pretérito já registrado. Então, é uma desambiguação a diferença que se faz entre esses conceitos. Em princípio, se poderia utilizar fato gerador, mas o problema de usar fato gerador é que se gera essa confusão de não saber exatamente a qual situação se está falando, se é a previsão para o futuro ou se são esses acontecimentos já registrados. Há uma passagem interessantíssima do professor Geraldo Ataliba falando de fato gerador. E ele dizia, fato gerador não gera nada além de confusão. Então, essa é uma passagem muito interessante. Há uma passagem muito interessante do professor Geraldo Ataliba que dizia em suas aulas em que fato gerador não gera nada além de confusão. Ele queria se referir a essa ambiguidade, mas ao mesmo tempo dizer que a obrigação tributária não é simplesmente uma geração espontânea desse fato gerador, porque para isso seria necessário o trabalho de incidência, como nós vimos inclusive nesta aula. O que geraria a obrigação tributária não era a simples ocorrência do fato, mas a incidência da norma. É chegado o momento de fazer uma breve interrupção para o nosso intervalo. Voltamos com o programa Saber Direito Responde e daremos seguimento às perguntas dos alunos que aceitaram participar desta gravação. Passo então a palavra para a Isabela, para que ela faça a próxima pergunta de nosso bloco. Professor, a lei que institui tributo pode delegar ao presidente da República poder para definir o critério espacial ou temporal da regra matriz de incidência? De forma alguma. Simplesmente a Constituição, ela determina que os elementos que vão compor a regra matriz de incidência tributária, toda e qualquer disposição que vá compor a regra matriz de incidência tributária, seja posta de modo inaugural por meio de lei. Então, se um decreto, uma portaria ou qualquer outro ato infralegal vai falar a respeito da regra matriz de incidência tributária, ela não pode colocar uma linha diferente do que a lei falou. Ela pode esmiuçar, pode dizer como deve ser feita a prova, mas ela não pode expandir ou diminuir os critérios postos na lei. Isso acontece em função do princípio da estrita legalidade tributária, que encontra corpo já no artigo 150 da Constituição da República e também tem previsão dentro do Código Tributário Nacional. São derivações do princípio da legalidade lá do artigo 5º da Constituição, quando se fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Lembrem, quando se trata de tributo, que nós estamos lidando com uma das liberdades fundamentais, que é o patrimônio das pessoas. Nós estamos tolhendo essa liberdade fundamental. Portanto, é necessária a presença de lei para que se modifiquem os critérios da regra matriz de incidência tributária. Exceções devem ser feitas. Quando a Constituição, por exemplo, no caso do IPI, permite que, por uma medida de extrafiscalidade, o Poder Executivo baixe um decreto mudando as alíquotas do IPI, nesse caso a Constituição autoriza expressamente. Então, tirando essas situações em que se permite ao Poder Executivo mexer nas alíquotas, como é o caso do IPI, como é o caso do Imposto de Importação, Imposto de Exportação, o IOF, por exemplo, tirando essas situações que expressamente se permite ao Poder Executivo mexer em elementos da regra matriz, todas as demais disposições sobre esses elementos devem estar inseridas por meio de lei. Pode ser uma lei ordinária, se a Constituição assim exige, para a constituição dos tributos ali arrolados regularmente, ou uma lei complementar, como é o caso dos empréstimos compulsórios, como é o caso do exercício da competência residual da União para criar tributos não previstos na Constituição, por exemplo, mas sempre lei. Quem está sujeito à obrigação tributária? Essa é uma pergunta bem interessante, João, porque ela nos faz pensar a respeito do vínculo que deve haver entre a hipótese e a consequência. Quando nós olhamos lá para o artigo 121 do Código Tributário Nacional, quando se fala da sujeição passiva tributária, nós vemos que podem ser chamados a responder pelo pagamento do tributo o contribuinte, que é aquele que tem a relação direta com o fato gerador da obrigação tributária, e o responsável,
que é aquele que, sem ter essa relação direta, é chamado pela lei para responder em função da prática de uma outra circunstância, de uma outra conduta. Então, em princípio, essas duas pessoas podem ser chamadas a responder. A diferença é que o contribuinte basta documentar a existência do fato gerador para que ele responda, enquanto que o responsável é preciso documentar, além do fato gerador, aquele que é o fato da responsabilidade, porque essa responsabilidade funciona como uma segunda norma em relação à norma de incidência. É preciso fazer a incidência da norma de incidência para criar o tributo que vai ser pago, e é preciso fazer a incidência da norma de responsabilidade para fazer com que essa pessoa que não praticou o fato gerador, que não fez o fato jurídico tributário, seja chamada perante o fisco para responder sobre isso. Isso não significa que os particulares, em suas convenções, em seus contratos, não possam estipular entre si uma coisa diferente. É muito comum nos contratos de aluguel, por exemplo, de imóveis, que o locador estipule que o locatário pague o IPTU. Mas na hora que ele faz essa estipulação, isso não é oponível ao fisco. Essa é uma relação de direito privado, em que se está compensando o locador pelo IPTU que ele tem que pagar ao município. Isso não transfere a responsabilidade tributária, mas dá um direito de regresso, ou compõe o preço do aluguel, ou qualquer outra questão do direito privado. Ela, porém, não é oponível ao fisco. Somente nessas duas hipóteses do artigo 121. A hipótese de ser o contribuinte, ou seja, de ter praticado o fato gerador da obrigação tributária, ou de ser considerado responsável nas hipóteses que o próprio Código Tributário Nacional vai tratar nos artigos 124 e seguintes, para determinar quem é o responsável pela obrigação de pagar tributos em suplemento, muitas vezes, ao devedor principal. Quanto às isenções, as isenções seriam exceções à regra matriz? Maria, essa é uma questão muito interessante, que nós, infelizmente, não tivemos oportunidade de tratar nas aulas. As isenções são mecanismos muito interessantes dentro do direito tributário, porque eles aparecem como espécies de exonerações. São situações em que a lei prevê que um determinado grupo de pessoas que atendam a determinadas condições não paguem tributos. Essa previsão ela pode ser genérica, ou seja, todas as pessoas que atendam essas condições, como por exemplo nós vimos no Saber Direito Debate, a isenção do imposto sobre a renda para as pessoas que ganham menos de R$25 mil de renda tributável. Esse é um exemplo de isenção. E isso termina funcionando não como uma exceção à regra matriz de incidência tributária, mas como um complemento à regra matriz de incidência tributária. Porque o que se coloca quando se limita a base de cálculo para apenas valores acima de R$ 25.661, acho que é essa a expressão numérica, o que se faz é dizer que qualquer valor abaixo disso não justifica a incidência do tributo. Não foi sempre assim que se pensou. Durante muito tempo, se pensou a isenção como uma questão que excluía o crédito tributário. Se você abrir lá no Código Tributário Nacional, você vai ver que a isenção está inserida num artigo que abre o capítulo da exclusão do crédito tributário. Mas vejam que coisa mais sem sentido. Trabalhar a isenção como uma exclusão do crédito tributário, você só pode excluir o que existe antes. Mas você vê que lá no Código Tributário o crédito surge com o lançamento. Então será que era preciso lançar o tributo para depois dizer que estava isento? Ou seja, dava-se a competência para cobrar o tributo com a mão, para retirar logo em seguida uma mesma lei? Então é uma coisa que não fazia muito sentido. Daí veio uma segunda teoria de que a norma de isenção ela chegava antes para que a norma de incidência não existisse. Mas só que o grande problema é como justificar esse negócio que uma norma chega antes e outra norma chega depois? As normas elas incidem todas à mesma hora, você não faz juízo de qual você faz incidir primeiro. Sendo dessa maneira, a alternativa encontrada pelo professor Paulo de Barros Carvalho para explicar o fenômeno da isenção é de considerar que as isenções elas são sempre enunciados, dispositivos. Esses dispositivos na lei que, ao dizer que não deverá incidir o tributo em tal situação, terminam recortando do campo de abrangência da regra matriz de incidência tributária essas situações e fazendo com que sobre elas não incida o tributo. Não é uma questão de uma norma que chega antes, mas uma norma que chega junto
dizendo que no desenho da regra matriz de incidência, essas situações não estarão comportadas. E o resultado é a não incidência do tributo. Em que hipóteses a revogação de isenção tributária submete-se aos ditames do princípio da anterioridade? Isabela, vamos só recapitular. Anterioridade é um princípio colocado na Constituição que obriga as leis a respeitarem um período mínimo antes de entrar em vigor e poder justificar a incidência do tributo. As leis que estão sujeitas à anterioridade são aquelas que aumentam ou criam um tributo novo. Então, não é possível simplesmente aumentar e criar isenções do dia para a noite. Criar incidências do dia para a noite. Quando nós tratamos, então, de uma revogação de isenção, o que é que eu tenho? Eu tenho que, naquele conjunto de enunciados que compõem a regra matriz de incidência tributária, eu tenho que tirar um deles. E quando eu tiro esse enunciado que compõe a regra matriz de incidência tributária, o resultado disso é que o conjunto de situações tributadas cresce. Então, significa que quando nós fazemos uma revogação de isenção, nós fazemos com que situações que não estavam abrangidas na incidência do tributo passem a estar abrangidas. E isso termina fazendo para aquelas situações um tributo novo, que elas não estavam sujeitas. De modo que a revogação da isenção deve obedecer ao princípio da anterioridade. Há uma condição especial prevista no Código Tributário Nacional, que são as isenções chamadas condicionadas e por prazo certo. O que é uma isenção condicionada? Uma isenção condicionada é aquela que o contribuinte precisa fazer a prova de que ele cumpre os requisitos legalmente estipulados para poder gozar essa isenção. E quando ele cumpre essa prova, quando ele faz todo o procedimento para comprovar que cumpre todos os requisitos, ele será agraciado, por assim dizer, com um despacho administrativo ou um documento administrativo em que a administração fiscal reconhece essa condição e que determina por um prazo pré-determinado que essa isenção será usufruída a cada vez que ele praticar o fato gerador naquelas circunstâncias. Então, nessas situações em que já tem uma fixação de prazo e que o sujeito teve de cumprir condições onerosas, fazendo a prova disso e documentando com o despacho de que fala o artigo 179 do Código Tributário Nacional, não basta obedecer à anterioridade. É preciso obedecer ao prazo estipulado no contrato. De modo que, nesses casos, o despacho administrativo ele tem uma garantia de ato jurídico perfeito. E justamente porque tem a garantia do ato jurídico perfeito, tem a proteção constitucional, que impede que a lei futura venha modificar os efeitos ali garantidos. Então, por essa questão, a regra geral é que a revogação das isenções deve obedecer ao princípio da anterioridade. E a regra específica, que vai excepcionar a obediência ao princípio da anterioridade, vai dizer que nos casos em que sejam dadas isenções por prazo certo e mediante o atendimento de condições onerosas, deve-se respeitar o prazo certo ali fixado. Não podem ser suprimidas livremente. Essa é a redação do Código Tributário Nacional e que é reconhecida pela nossa jurisprudência também. A regra matriz ajuda a definir as espécies tributárias? Com a regra matriz de incidência tributária, nós conseguimos perfilar os vários tipos de tributos também. E ela pode ajudar a definir as espécies tributárias em vários sentidos. Veja que nós temos algumas propostas de classificação da matéria tributária. E essas podem variar em números de 2 até 11 espécies tributárias. Vai depender do critério utilizado para montar essas classificações. A mais difundida, dentro daqueles que estudam na teoria clássica do direito tributário, é uma classificação tripartite. Tem 3 espécies tributárias. A primeira delas são os impostos não vinculados. A segunda são os tributos vinculados. E a terceira são aqueles indiretamente vinculados. Mas vinculados a quê? Essa é uma pergunta que a regra matriz de incidência pode ajudar a responder. Quando se fala vinculado ou não vinculado, o que se está falando é se a cobrança do tributo está vinculada a uma contraprestação estatal. Então, por exemplo, uma taxa, que é o tributo vinculado, quando você vai emitir um passaporte,
você paga a taxa de emissão do passaporte. Esse é um tributo que está relacionado a uma prestação estatal. Como que eu olho para isso dentro da regra matriz de incidência tributária? Eu olho para o meu critério material. Eu vejo se o meu critério material envolve a prestação de uma atividade do Estado qualquer. E como que é esse tributo indiretamente vinculado? É o caso das contribuições de melhoria. Esse tributo, que não é muito utilizado hoje em dia dentro do direito tributário nacional, é um tributo que tem uma feição interessante. De um lado, ele trabalha com a possibilidade de o poder estatal exigir dos contribuintes um ressarcimento pelas obras realizadas para melhorar os entornos da edificação do contribuinte. E quando ele exige o pagamento dessa obra, ele exige em função da valorização do imóvel. Então vejam que são dois elementos, por isso que é indiretamente vinculado. Há um elemento que depende da ação do Estado, que é a existência de uma obra pública. Mas há um elemento que não depende de uma ação do Estado, que é a valorização. Somente na concomitância desses dois critérios é que se poderia cobrar. E é por isso que se chamou de indiretamente vinculados. Está diretamente vinculado à obra, mas indiretamente porque depende dessa valorização imobiliária para que sejam cobrados. Desse modo, infelizmente não temos mais tempo para perguntas. E eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam todas essas aulas do programa Saber Direito, que acompanharam também as discussões do Saber Direito Debate e que, ao lado dos colegas que fizeram suas perguntas aqui no Saber Direito Responde, acompanharam também essas discussões. Mais uma vez eu me ponho à disposição de todos vocês por meio dos canais da TV Justiça. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.